Olá, eu sou a Aureni, sou moradora de Valinhos e eu queria compartilhar com vocês sobre este momento que nós estamos vivendo de crise na saúde, crise na economia. Eu tenho uma pequena empresa que nós tivemos que mudar todos os nossos planejamentos deste ano, fazer demissões. E também a saúde dos meus pais, que nos preocupa muito. A gente está mais ou menos uns 20 dias sem ver. A preocupação com a família, com o meu filho também, que está morando longe. Tudo isso tem causado ansiedade aos nossos corações. Falando em dores, eu queria dizer das minhas. Dia 11 é meu aniversário e é o primeiro ano em que eu passo sozinha. Mas Deus e eu somos a maioria. Outra dor é que eu tenho uma filha fazendo um tratamento de químio contra um câncer. Outra dor é que meu neto nasceu há 15 dias e eu não o conheço pessoalmente. Mas Deus está no controle. Tudo vai passar. Boa Páscoa. Israel, me conta quando é que você começou a ter certeza de que você seria pastor? Eu nasci num lar cristão, né? Então desde a minha infância a gente ouvia muita pregação, lia coisas, participava de acampamentos onde sempre tinha esses apelos ao ministério, né? Mas o que mais me marcou foi por volta dos meus 14, 15 anos, quando eu li o livro Heróis da Fé. E nesse livro, um dos capítulos era sobre a biografia de Martinho Lutero. Eu li esses livros. Não, ele é fantástico, né? E a de Martinho Lutero, especificamente, foi muito marcante para mim, porque eu pude ver nele aquela paixão que ele tinha pela palavra de Deus e olhando para a palavra de Deus, via os abusos e as coisas erradas que estavam acontecendo na igreja no seu tempo. E aquilo falou muito comigo. Aquilo para mim foi um momento decisivo. Isso eu tinha por volta de 14, 15 anos. Eu entrei para a faculdade de teologia com 17. E esses anos, né, entre a leitura da biografia de Lutero e o início da minha faculdade, foram os anos em que Deus foi solidificando ainda mais essa minha convicção, né, do chamado e também definindo, né, que área dentro do ministério ele estava me chamando para atuar. E ali foi ficando claro para mim que era na área do ensino, né? E para você, como que foi? Eu com 16 anos, eu conheci Jesus Cristo de fato e a partir de então eu sabia que a minha vida ia ser dedicada exclusivamente assim, para o reino, de tempo integral, como pastor. A princípio eu achei que eu ia ser missionário e eu tinha vontade de ir para a África. Meu pai queria morrer quando ele não era convertido por isso. Mas aí depois eu fui me envolvendo com a igreja local e fui me apaixonando pela igreja local. Trabalhei 10 anos no Morumbi, estou há 18 aqui. É muito tempo dentro de igreja e de fato apaixonado por igreja. Eu gosto muito de todo o movimento da igreja, da nossa igreja especificamente. Eu gosto no domingo de estar chegando e ver aquele povo, um mundaréu de gente entrando aqui dentro. Os flanelas. Os flanelas tocando a muvuca. Enquanto organizam, também tocam a muvuca. Eu acho brinca com todo barato. E aí você vê as famílias chegando, elas vão entrando e vão pegando lugar aqui na igreja e cada uma tem o seu próprio lugar. Você lá da frente pregando, você sabe, ó, a família tal tá aqui, família tal tá ali, a pessoa tá sentada ali. Você até olha para um lugar e fala, fulano de tal não chegou ainda. Não veio hoje, ele não veio hoje. Então é interessante de ver, eu gosto dessa dinâmica, eu gosto de chegar na cafeteria e ver aquele mundaréu de gente sentado tomando café. Curto muito ver a criançada correndo na cafeteria. Depois da minha sala eu vejo aquele gramado, eles jogando bola no parquinho. Gosto demais disso. Gosto de ver a moçada chegando, indo lá para cima na Light e depois a barulheira deles mesmo. Eu curto, eu gosto de todo esse movimento da igreja. Eu gosto pra caramba disso e sinto muita falta. Chegar aqui num domingo e ver a igreja vazia, isso dói muito no meu coração, né? Quer dizer, eu sinto falta pra caramba disso. Pra mim também. Como professor, apesar de a gente ter que usar, às vezes, recursos, o meu tempo de rádio me preparou muito, né,
a estar ensinando a Bíblia à distância, né? Mas nada substitui esse contato presencial, né? Você perceber ao vivo e a cores o Evangelho tocando corações, falando com pessoas, você dando uma aula, lendo a Bíblia e você perceber alunos chorando porque o Evangelho chegou né? Ali, bateu. Isso não tem preço, né? Eu gosto muito, por exemplo, no domingo, quando a gente está no meio do louvor, e aí o pessoal da música para, né? Eles não tocam e o pessoal não canta e deixa a comunidade cantando. Você ouvir a comunidade cantando, cara, aquilo para mim é marcante. E eu sinto muita falta disso. Para mim a quarentena me machuca muito na ausência desses contatos da igreja. Isso machuca bastante. Porque também a gente tem vivido um período muito esquisito, né? Eu nunca imaginei na vida que a gente seria proibido de se reunir como uma igreja, né? Quer dizer, da mesma forma como está muito incoerente tudo. Você tem as informações de um lado, você tem as informações do outro lado e são conflitantes, elas estão divididas, você não sabe se pode sair, o outro grupo acha que deve sair, enquanto o primeiro grupo diz que não pode sair, você fica ali dizendo posso ou não posso. Alguns dizem não, tem que se reunir, outros dizem não tem que se reunir. Eu particularmente acho que a gente não tem que se reunir agora mesmo, mas eu não vejo uma lógica e o mundo está extremamente caótico, né? Quer dizer, a presidência de um lado, os ministros do outro, os governadores de um outro, quer dizer, a casa está dividida e aí a gente não tem algo sólido, firmado. E eu não sei quando é que a gente vai voltar a se reunir, Israel. Quando é que você acha? É totalmente incerto, Dé. É totalmente incerto. É difícil pensar nisso, mas a gente não tem resposta. Faz falta, né, cara? Faz falta. Faz falta. A gente que é pastor, a gente vive de pessoas, cara. Faz falta mesmo. É isso aí. Pensando em momento caótico, nós vivemos ciclos, né? Não é exclusivo da nossa época o caos. Quando a gente para pensar na época de Jesus, no período que ele teve aqui entre nós, a Israel vivia um momento extremamente tumultuado, caótico. O Império Romano tinha dominado a região. O general Pompeu entrou ali na região toda e fez da Palestina uma colônia, né? Uma província de Roma. E para que eles pudessem administrar, eles vinham com um braço de ferro mesmo, era uma mão forte sobre a nação ali de Israel. Interessante de pensar porque eles não tinham tanto uma preocupação em administrar as questões religiosas, éticas e morais. O que eles queriam era a grana, o recurso, o que aquele pessoal produzia. E para eles obterem o que eles queriam, eles taxavam os impostos de forma intensa. Então, você pegava lá a agricultura, a pecuária, a pesca, o artesanato, existia uma cobrança muito forte de Roma em cima, de formas de tributos, né, de impostos, em cima de tudo aquilo que eles produziam. E se não produziam, eles iam pesando a mão cada vez mais forte, porque o interesse deles era recurso, eles queriam ganhar em cima daquilo que eles tinham conquistado. E assim, era uma mão forte mesmo, e Roma não era um paizinho, uma naçãozinha bacaninha que chegou ali, era amorosa, vamos repartir. Não, a Bíblia relata casos de extrema violência, né? Por exemplo, quando Jesus nasceu, Herodes o Grande, ele ouve o pessoal dizendo que o rei de Israel tinha nascido, com medo de perder o poder e de ser substituído ali, ele manda matar as crianças de 3 anos. Depois o outro Herodes manda decapitar João Batista. Então você percebe que Roma vem com uma mão forte mesmo. Ela tinha uma preocupação. Ela fazia censos repetidamente, né? Porque eles queriam saber se o crescimento populacional era proporcional ao crescimento da arrecadação por impostos.
Então é interessante como naquela época uma estatística também ameaçava a nação, né? Hoje a gente vive na estatística, se o crescimento de contágio for muito alto, o isolamento vai se tornando proporcional a esse crescimento. Então naquele período eles também viviam um confinamento por causa, ou uma pressão, né, por causa das estatísticas, e o censo servia para isso. Agora, também, quando a gente olhava para dentro de Israel e a administração do povo, também era uma administração um tanto quanto corrompida, voltada para si mesmo. Havia muita divisão entre a própria liderança. Parece muito o nosso tempo, né? Quer dizer, existiam os publicanos, os fariseus, e cada um defendendo a sua parte. Eles eram administrados pelo sumo sacerdote e também pelo um sinédrio, que era um senado, né? Se eu não me engano eram 72 componentes, né? Integrantes do sinédrio, que administravam tudo aquilo, e era tudo visando o próprio interesse, o quanto podiam enriquecer e administrar e ter o poder. Havia muita pobreza, havia muita gente pobre, as classes bem divididas, escravos e assim por diante. Então eles viviam um período caótico. E também era administrado de forma dura. Lembra da mulher pega em adultério? Ela é levada na presença de Jesus, e porque eles caras administravam as leis religiosas, morais e éticas, eles cumpriam essas leis à risca. Então, foi pega em adultério, tem que ser apedrejada. Se levantou contra o sistema, vocês também vão morrer, a espada, crucificado, seja lá o que for. Tanto que Paulo mesmo, antes da sua própria conversão, o movimento, o chamado e a pegada dele era promover esse extermínio, né? A função de Paulo era exterminar. Então você via uma nação que estava subjugada por uma outra e liderada pelos os próprios representantes, também injustos, corruptos, egoístas pra caramba. Então eles viviam um período de extremo caos. E Jesus chega nessa hora, né? E faz tanto sentido quando a gente fala sobre a expectativa do povo judeu com a chegada do Messias, porque eles não aguentavam mais aquela situação. E Jesus chega nessa hora, o Deus encarnado, dizendo: eu sou o Messias. Isso gera um tumulto, né? Quer dizer, a liderança religiosa da época, a liderança de Roma não estava nem aí, contanto que não mexesse nas arrecadações, eu não teria muito problema. Mas a liderança de Israel, ela era extremamente cuidadosa com quem queria se levantar e se opor a eles, né? E Jesus foi aquele que se levantou dizendo: eu sou o Messias, eu sou o Cristo. Por causa disso, Jesus viveu também uma crise pessoal violenta, né? Quer dizer, a sexta-feira da paixão, que a gente conhece, que a gente está celebrando no dia de hoje, para Jesus foi uma crise fenomenal. Ele não queria passar por aquilo. Ele algumas vezes chegou a pedir ao Pai, dizendo: se possível, afasta de mim este cálice. Tem um momento interessante que ele traz os discípulos, e aí ele vai orar um pouco mais além ali, mas só fiquem aqui orando. E aí ele vai e fala: Senhor, por favor, se possível, afasta de mim esse cálice. E quando ele volta, estão dormindo. Ele fala: pô, vocês não conseguem nem ficar acordados. Aí ele volta, vai orar, e diz o texto que ele estava angustiado de alma, né? Quer dizer, estava aflito internamente, estava sofrido, porque ele sabia o que ele tinha que enfrentar. Aí ele volta e fala: se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade. E ele volta, estão os discípulos dormindo. Ele fala: bom. Aí ele volta a orar, e quando retorna, a mesma coisa. Então ele não estava passando por um dia legal. E a partir daquela oração, dali para frente, foi uma via crucis, né? A via da cruz, via dolorosa. Não foi fácil para ele, ele sofreu muito. Lembro da história de que os soldados pegaram e fizeram uma coroa de espinho e colocaram na cabeça dele, e depois colocaram um bastão na mão dele, como se fosse um cetro, e tirando o barato dele, dizendo: escuta, você não é o rei dos judeus? Então aí, ó, tá a sua coroa e o seu cetro. Depois disso, pegaram o próprio bastão, bateram na cabeça dele com aquela coroa. Sofreu
murros, tapas, cuspiram na cara dele, ele teve que ir para a cruz, e a própria cruz traz uma história pesada, né? Que ele carrega a crucificação, diz que do meio-dia em diante o dia virou noite, né? Era uma escuridão total, e ele crucificado entre dois ladrões. Os ladrões também tiravam barato de Jesus. Um mais tarde para com tudo isso e diz: espera aí, a gente sabe por que é que nós estamos aqui, mas ele não fez nada, né? Mas ainda assim tiravam barato, a multidão ali embaixo tirava barato. Oh, você não é o rei dos judeus? E era o que estava escrito em cima, né? Desce daí, salva você mesmo e salva nós, os ladrões pediam, né? Sofrimento em cima de sofrimento, em cima de sofrimento. Os amigos mais próximos, um traiu, o outro o negou, o resto abandonou, as mulheres seguiam de longe. Ele vivia ali a sexta-feira foi um dia doído para ele. Mas ele sabia que ele tinha que trilhar esse caminho. Interessante que a gente vive um caminho doído. Eu fico pensando muito no nosso paralelo, né? Quer dizer, a gente está vivendo as injustiças, as consequências do pecado. Jesus foi para a cruz por causa da consequência do pecado. A gente está vivendo o que a gente está vivendo por causa da consequência do pecado. Hoje a gente está experimentando a consequência do pecado de uma forma nunca experimentada antes. A gente está aí, isso está afetando a nós. E é interessante como o pecado, ele afeta a relação com Deus, afeta a relação com o próximo. A gente está proibido de se relacionar. Quer dizer, a pandemia entrou por um homem e bagunçou o mundo inteiro. Ela ilustra muito o pecado e o sofrimento que o pecado trouxe, e o quanto Jesus teve que carregar por causa deste sofrimento. Ou seja, período difícil mesmo, bem doído. Fato é que isso aconteceu numa sexta-feira, né? E a gente sabe a história. O domingo ia chegar. Amém. Quando a gente vai se reunir de novo, Israel? Não faço ideia, cara, não faço ideia. Mas existem promessas e profecias de que pode ser que a gente não se reúna nunca mais aqui, mas um dia a gente vai se reunir. Amém. Porque o domingo chegou. A sexta-feira é de sofrimento mesmo, cara. A sexta-feira é de sofrimento mesmo. Amanhã, às 17 horas, nós continuamos com o caminho da paixão de Cristo. E no domingo, às 17 horas, nós teremos a nossa celebração especial de Páscoa. Eu quero convidar a todos a participar desse tempo juntos. Reúna-se com o seu PG de forma online ou ligue para alguém, esteja assistindo essa celebração e este momento com alguma pessoa. O domingo vem aí.